El Barcelona prepara un tremendo bombazo en el mercado de fichajes. El nombre de Yeremay Hernández empieza a sonar cada vez con más fuerza los pasillos del barcelonismo, y no es casualidad. No es una moda pasajera ni una filtración interesada. Es el resultado de un trabajo silencioso, paciente y profundamente coherente con la nueva forma de entender el fútbol que se está construyendo desde los despachos del Barcelona. Porque mientras algunos miran solo el nombre del momento, la directiva azulgrana observa el contexto, el futuro, el encaje y la evolución. Y en ese análisis, Yeremay aparece como una pieza que despierta algo más que curiosidad. Como culé, uno empieza a notar cuando un nombre no surge por casualidad. Cuando un jugador empieza a mencionarse en voz baja, cuando los informes se repiten, cuando los ojeadores coinciden en valoraciones, es porque hay algo más. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el extremo del Deportivo de La Coruña. Un futbolista que no hace ruido innecesario, que no vive de jaílas artificiales, sino de decisiones bien tomadas, de talento natural y de una comprensión del juego que encaja como un guante con la esencia del Barcelona. Desde el club se valora, y mucho, su crecimiento constante. No es un jugador de explosión puntual, sino de evolución sostenida. Cada temporada añade matices a su juego, cada partido parece entender mejor cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo encarar y cuándo asociarse. Eso, para un club que históricamente ha vivido del control y de la inteligencia colectiva, es oro puro. Y aquí es donde entra la figura de la directiva, tan cuestionada en otros momentos, pero que en este tipo de operaciones demuestra que existe una línea clara. Porque no se trata solo de fichar talento, sino de fichar talento que entienda el juego del Barcelona incluso antes de vestir la camiseta. Y Yeremay, por su perfil, por su formación y por su manera de interpretar los espacios, encaja en esa filosofía. Muchos dirán que el Barcelona tiene ya extremos, que hay nombres consolidados, que no hace falta mirar fuera. Pero el fútbol moderno no espera. La planificación no se hace para mañana, se hace para dentro de 2 o 3 años. Y ahí es donde esta operación cobra sentido. Pensar en profundidad, pensar en recambios naturales, pensar en rotaciones inteligentes. Pensar en el futuro sin romper el presente. Como aficionado, uno agradece que no se actúe por impulso. Que no se gaste por gastar. Que se valore el contexto económico real del club. Y aquí es donde la figura de la directiva merece reconocimiento. Porque, aun con limitaciones evidentes, se está construyendo una hoja de ruta coherente. Se buscan jugadores con hambre, con margen de crecimiento, con capacidad para adaptarse al estilo y con un coste asumible dentro de la realidad actual. Yeremay Hernández representa precisamente eso. No llega como estrella, sino como proyecto. Y a veces, los proyectos bien trabajados terminan siendo los pilares del equipo. ¿Cuántas veces hemos visto en el pasado cómo futbolistas que llegaron sin grandes focos acabaron siendo fundamentales? El Barcelona ha vivido de eso históricamente. De apostar, de formar, de creer. Y aquí es donde te pregunto a ti, culé, ¿no es este el tipo de fichaje que devuelve ilusión? ¿No prefieres ver crecer a un jugador dentro del sistema, entenderlo, acompañarlo, verlo equivocarse y mejorar, antes que traer nombres hechos que no sienten el escudo? Porque el fútbol no es solo ganar mañana, es construir algo que dure. Además, hay un factor emocional que no se puede ignorar. Yeremay estuvo muy cerca del Barcelona en el pasado. Las circunstancias económicas impidieron que ese paso se diera. No fue falta de voluntad, fue imposibilidad. Y ahora, cuando el destino vuelve a cruzar los caminos, la sensación es distinta. El contexto ha cambiado, el jugador ha madurado y el club ha aprendido de sus errores. Eso genera una narrativa poderosa. Una historia de reencuentro, de segundas oportunidades, de decisiones tomadas en el momento adecuado. Y el barcelonismo conecta mucho con ese tipo de relatos, porque forman parte de su identidad. No se trata de prometer nada. Se trata de observar, de analizar y de preparar el terreno. La dirección deportiva lo está haciendo. Y eso, como aficionado, tranquiliza. Porque demuestra que hay una idea, que hay planificación y que no se actúa por impulsos ni por presión mediática. Yeremay Hernández no es todavía jugador del Barcelona, pero su nombre ya forma parte del debate. Y cuando eso ocurre, cuando un futbolista empieza a generar conversación real, es porque algo se está moviendo. Y lo que se mueve, tarde o temprano, acaba tomando forma. La pregunta ahora no es si el Barcelona puede ficharlo. La verdadera pregunta es si estamos preparados para acompañar ese proceso, para entender que el crecimiento requiere tiempo y paciencia. Y ahí es donde el culé tiene que responder, no con ansiedad, sino con convicción. Porque el futuro no se improvisa. Se construye. Y el Barcelona, esta vez, parece estar construyendo con sentido.
Se algo aprendido o barcelonismo em los últimos anos é esse a mirar mas alá deu nombre y deu impacto imediato. O contexto obrigou a madurar, a entender que o futebol moderno não se sostiene solo com fichagens mediáticos, sino com decisões inteligentes. Y em esse cenário, o possível movimento por Yeremay Hernandez encaja como uma pieza que parece pensada com calma, com cabeça fria y com uma visão clara de futuro. Porque quando uno analisa com detenimento o perfil do jogador, entende porque em los despachos do clube se sigue sua evolução com lupa. Yeremay não é esse o futbolista de explosões aisladas, sino de constância. Não necessita de estoques para generar peligro, ni vive del regate sem sentido. É esse um jogador que entende quando acelerar y, quando frenar, quando abrir o campo y, quando cerrá-lo, quando atrair rivais y, quando soltar o balão. Esse tipo de inteligência futbolística é esse lá que sempre é diferenciado ao Barcelona do resto. Y aqui é esse donde entra la reflexão mais profunda, lá que como aficionado uno não pode evitar hacer-se. Quantas vezes se ha criticado ao clube por perder sua identidade? O quantas vezes se ha dicho que faltam futbolistas que entendam o jogo, que pensem antes de correr, que interpretem los espacios como se hacía antes? Pois bem, o segmento de Yeremay responde exatamente a essa necessidade. Não é esse uma aposta ao azar, é esse uma eleição coerente com uma ideia de futebol. Ademais, não se pode ignorar o contexto emocional do jogador. Yeremay sabe que o Barcelona estuvo cerca em el passado. Sabe que rubo interesse real. Sabe que o problema não foi deportivo, sino econômico. Eso genera algo muito poderoso, uma espina clavada, uma sensação de assunto pendiente. Quando o futbolista ciente que su caminho y, eu de um clube grande estuvieram a ponto de cruzar-se, essa história rara vez se erra del todo. Y aqui é esse donde la directiva demuestra inteligência. Não se precipita no fuerza situações, pero tampouco se erra puertas. Observa, analisa, espera o momento adequado. Porque o futebol também vê de tempos, de saber quando dar o paso. Y a hora com uma situação econômica que empieza a estabilizar-se, com fórmulas criativas que se han utilizado antes. A opção de uma operação progressiva cobra todo o sentido do mundo. Como colé, uno não pode evitar ilusionar-se com a ideia de ver a um jogador assim vestindo de azul y grana. No por lo que é esse hoy, sino por lo que pode legar a ser dentro de um ecossistema que potencia o talento. Porque não é esse lo mesmo jogar em um contexto onde todo depende de ti, que a ser-lo rodeado de futbolistas que entendem o jogo de memória. Eso, historicamente multiplica o rendimento de perfis técnicos como o suyo. Também há que decirlo claro, o Barcelona necessita pensar em la gestão de los minutos. Los extremos actuales cargam com uma exigência enorme. Temporadas largas, competições múltiples, pressão constante. Incorporar a um jogador jovem com hambre, disposto a crescer sem exigir protagonismo imediato, é uma bendição para qualquer treinador. Permite rotar, cuidar piernas, evitar lesões y manter a competitividade alta durante todo o curso. Y aqui entra outro ponto clave que muitos passam por alto. Yeremay não lega como salvador, lega como complemento. Eso cambia completamente a narrativa. Não se lhe exigiria que marque diferencias desde o primeiro dia, sino que se adapte, que sume, que aprenda. Essa é a melhor maneira de integrar talento jovem sem queimá-lo. O Barcelona ha cometido errores em o passado por acelerar processos. Hoy parece disposto a não repetir-los. Como afición, também temos nuestra parte de responsabilidade. Saber acompanhar, saber esperar, saber entender los tiempos. No todo fichagem deve ser imediato ni espectacular. A vezes, las melhores decisões são las que se construem em silêncio y se executam com calma. Y la possível legada de Yeremay responde exatamente a eso. Ademais, há algo que não se pode ignorar, o simbolismo. Um jogador que estuvo cerca, que não pudo legar por motivos ajenos ao deportivo, que seguiu trabalhando, crescendo, madurando, y que agora vuelve a estar em el radar. Essa narrativa conecta com o ADN do clube, com a ideia de segundas oportunidades, de paciência, de evolução. Por isso, quando se habla de que o Barcelona está monitorizando sua situação, não é essa uma simples frase vazia. É essa uma declaração de intenções. É esse decir-lhe ao mercado que o clube sigue atento, que não se ha olvidado, que sigue creyendo em esse perfil de jogador. Eso para o futbolista também conta. Saber que uno está em el radar de um gigante cambia a mentalidade, eleva o nível de exigência personal. A hora te pergunto a ti colé.
Não te ilusiona a ideia de ver crescer a um jogador assim dentro do projeto? Não te parece que este tipo de apostas devolvem identidade ao clube? Não prefieres esto a fichagens desmedidos que nos cientem eu escudo? Porque o Barcelona no solo compite em eu campo, compite em la forma de entender o futebol. Movimentos como este, aunque aún estén em fase de observação, hablan de uma instituição que empieza a reencontrar-se com sua essência. Todavia queda caminho, todavia há variáveis, todavia há decisões por tomar. Pero la semilla está plantada. Quando uma semilla se planta com intenção, tarde ou temprano algo cresce. Eso, colé, é lo que hace que esta história mereça ser seguida muito de cerca. Precisamente aqui donde todo cobra todavia mais sentido, porque quando uno analisa com calma o contexto general do Barcelona actual, entende que o interesse por Yeremay Hernandez não é uma casualidade nem uma improvisação. É o reflejo de um clube que ha aprendido a mover-se em silêncio, a observar sem ansiedade a planificar sem necessidade a ser ruído. Durante anos se criticou ao Barcelona por reacionar tarde, por fichar impulsivamente, por deixar-se levar por la pressão mediática. Hoy, sin embargo, la sensação é distinta. Há uma linha, uma coerência, uma ideia que se repite em cada movimento. La direção deportiva, com o respaldo do presidente, ha entendido que não se trata solo de reconstruir um equipo, sino de reconstruir uma identidade. Essa identidade passa por futbolistas que entendam o jogo, que não se esconda, que sepam conviver com a pressão que tenha hambre de crescer. Yeremay encaixa em esse molde como poucas opções em o mercado actual. O barcelonismo, que ha sofrido etapas de desconexão emocional com certos projetos, vuelve a sentir que o clube habla seu idioma. Não se trata unicamente de fichar nomes, sino de contar histórias que tenham sentido. La história de Yeremay é uma de esas que conectam com a essência do aficionado. O jogador que se forma lejos de los focos que cresce à base de trabalho, que não se rinde quando las puertas se cierram que mantiene viva a ambição de vestir uma camiseta que representa uma forma de entender o futebol. Aqui aparece um ponto clave que não se pode ignorar. O Barcelona não pode permitir-se erros estratégicos. Cada movimento tiene que ter lógica deportiva, econômica e emocional. Por isso, a possibilidade uma legada em forma de cesão com opção de compra no solo é viável, sino inteligente. Permite avaliar ao jogador em o contexto real do clube, sem hipotecar o futuro sem pressões innecessárias. Ademais, há um elemento que muitas vezes se passa por alto que para o aficionado é fundamental, o sentimento de pertenencia. Yeremay sabe lo que significa o Barcelona. Sabe lo que representa jogar em el Camp Nou, lo que implica poner-se essa camiseta, lo que exige la grada. No legaria como um desconhecido, sino como alguém que entende la magnitude do reto. Eso, em um vestuário jovem, é o valor añadido enorme. Também é importante señalar que o Barcelona não necessita fichar por fichar. O equipo tiene talento, tiene juventude, tiene margem de crescimento. Pero o futebol moderno exige profundidade, alternativas, competência interna. Não se pode afrontar uma temporada larga com los mesmos nomes cargando com todo o peso. Aí é donde um perfil como o de Yeremay pode marcar diferença sem romper equilíbrios. Como colé, uno não pode evitar pensar em como encaixaria em o ecossistema do equipo, em como poderia associar-se, em como poderia aprender, em como poderia evolucionar rodeado de futbolistas que entendem o jogo desde la base. Eso genera ilusão, pero uma ilusão madura, consciente, sem exagerações. Porque também há que decirlo, não se trata de vender humo. Se trata de construir com paciência. Em esse sentido, la directiva merece reconhecimento. Ha resistido pressões, ha tomado decisões impopulares quando tocaba a hora recoge los frutos de uma planificação mais sensata. Apostar por perfis como o de Yeremay demonstra que o clube ha aprendido de seus errores que mira ao futuro com los pés em el suelo. Tu colé, seguro que também lo cientes. Seguro que te perguntas como encaixaria, como se moveria entre linhas, como responderia em uma noite grande, como reacionaria ante la exigência do Camp Nou. Essa curiosidade é sinal de que o projeto vuelve a generar ilusão real no artificial. Porque o Barcelona não necessita fichagens ruidosos para ilusionar. Necessita coerência, identidade e sentido. Esta possível operação reúne esses ingredientes. Não sabemos que passará, não sabemos se concretará.
pero lo que sí sabemos é que o clube está trabalhando com uma ideia clara y eso. Después de anos de incertidumbre, e é uma vitória. O futuro não se construi de golpe. Se construi decisão a decisão, passo a passo, com paciência y convicção. Si Jeremiah Hernandes termina formando parte de esse caminho, será porque encaja em uma visão que vê mais alá de uma temporada. Será porque o Barcelona ha vuelto a pensar como Barcelona. Agora te pergunto a ti que sigues cada movimento, cada rumor, cada notícia. Te ilusiona este tipo de aposta? Crees que o clube vá por o caminho correto? Te imaginas a Jeremiah crescendo com esta camiseta, aportando, aprendendo de Janduela? Porque ao final o futebol também vá de criar hoy, mas que nunca o barcelonismo vuelve a tener motivos para hacerlo.